Se você pudesse ver uma notícia daqui 5 anos sobre você no jornal, o que você gostaria de ler? Pessoal, hoje a convidada do programa é super especial, é a Mari Lima. A Mari, ela fundou uma importadora que ela traz todos os produtos da QNT. Eu sou fã de carteirinha, os melhores produtos que tem no mercado, e ela é uma baita empreendedora. Vai compartilhar vários insights legais, né, Mari? Então, estou super feliz que você está aqui. A Mari eu conheço desde o começo, acompanho, né, todo esse crescimento. Hoje os produtos estão dominando o mercado, Mari. E é impressionante, assim, as pessoas me perguntam, eu falo, prova, porque você não tem noção do que a diferença, né? Isso é verdade. Do que e você... quem prova, adora, gosta. Vira fã. Fica fã. É que nem eu falo assim, não é possível, ela é sócia da marca, ela gosta, mas eu amo mesmo, eu adoro os produtos, muito. Mari, o que você fala de você? Como que você explicaria quem é a Mari para quem não te conhece? Quando eu tinha 17 anos, eu fiz um intercâmbio na Bélgica, né? Então, fiquei 1 ano lá, voltei depois de 1 ano, como previsto. E aí eu comecei a namorar nesse meu intercâmbio. E aí eu vim pro Brasil. E depois de 2 meses, mais ou menos, ele veio pra cá e ficava, né, idas e vindas, né? E aí ele começou a morar aqui. E aí na época eu fazia faculdade, eu estava estudando, ele começou a tentar um negócio ou outro aqui. E finalmente a gente teve que voltar. Na verdade, foi necessário a gente ir pra Bélgica, né, voltar pra lá. E fomos para ficar 1 ano, 2 anos e finalmente ficamos 7. Nossa Senhora, olha. Foi muito interessante porque uma certa hora eu não tinha muita assim coisa para fazer, eu queria me sentir um pouco mais produtiva, sabe? E aí eu comecei a trabalhar. E a única, digamos assim, o único trabalho, emprego que eu consegui, graças ao meu marido, inclusive, foi eu ia fazer um pós-venda, né? As pessoas tinham que preencher um formulário de satisfação do cliente. E assim, para mim já era suficiente porque eu queria sair, ver gente, né, fazer alguma coisa, trabalhar mesmo. E aí foi muito legal essa experiência, foi maravilhosa para mim porque eu comecei e finalmente era um projeto novo da empresa e eles tinham 8 representantes. E eu fazia o pós-venda só, né? Aí até que um dia um desses representantes, na verdade, ele ficou 15 dias fora e eu fui substituir esse representante, né? Então eles me deram uma região pequena para eu poder fazer, para manter enquanto essa pessoa voltava. E aí foi aí que eu comecei a me descobrir, que eu comecei a gostar, porque foi muito legal, eu tinha um resultado muito legal. E aí a gente fazia assim, por exemplo, a gente visitava revistarias, lojas de conveniência, então eram lugares pequenos assim, né? Que legal. E aí depois eu comecei nesse período a visitar lojas maiores, né? Por exemplo, um Carrefour pequeno, né? Que era o Express lá. Sim. Então, assim, algo que poderia, assim, ter mais resultado, né? Ter um melhor resultado, então, a iniciativa, nem perguntei nada, eu quis fazer, fui, e foi acontecendo. E aí é muito legal, porque nem eu sabia, assim, muito como eu era, como eu lidava com esses tipos de situação, né? E finalmente, Paty, depois de um tempinho, pouco tempo, inclusive, aí eu fiquei sendo representante mesmo deles, né? Porque finalmente essa pessoa nem voltou. E depois de um tempo, só eu que abria as grandes contas, então eu fazia a parte de prospecção, só eu, mesmo brasileira, falando uma língua, né? Porque, dominava. Poxa, eu pensei, falei, nossa, ainda num outro país. Em outro país, então isso foi fantástico para mim, porque eu nunca imaginei que poderia acontecer assim. E foi isso que me deu muito, assim, vontade de acreditar, de ter coragem, de fazer acontecer e vi que era possível, né? E aí o meu marido, na verdade, ele era muito amigo do fabricante, né? E ele sempre insistiu pra gente trazer a marca pro Brasil e foi aí que a gente decidiu trazer. Que legal. E aí que a gente começou a trazer a QNT e foi super difícil no início, não só por causa da importação, porque era uma marca europeia, porque era uma marca desconhecida, porque era um mercado desconhecido pra gente. Qual foi o principal desafio que você enfrentou? Sem dúvidas, a importação. Foi muito complexo no início, não só na primeira, em várias importações foi difícil. E, enfim, hoje flui, né? Hoje já está tudo, essa parte está tudo ok, mas foi muito complexo, muito complicado.
E Mari, você como empreendedora, né? Porque eu falo assim, hoje no Brasil, não só no Brasil, mas acho que qualquer lugar do mundo, você abrir um negócio, você tocar, a gente vê às vezes o palco da pessoa e não vê o que a pessoa passa por trás, né? No dia a dia, os pepinos, os problemas e tudo. Como é que é você como empreendedora, assim? Qual que é teu estilo, assim, de empreendedora? Olha, é um pouco como, eu acho que quem gosta do que faz, né? Eu adoro. Na verdade, não é fácil, é difícil mesmo, é complicado, tem muitos obstáculos que você tem que se reinventar toda vez, mas é um desafio maravilhoso, eu adoro. Toda vez que a gente tem um momento de superação, uma conquista alcançada, isso para mim é fantástico. Então é uma coisa que eu gosto muito, porque empreender é um ato de coragem, tem que ter muita coragem de você enfrentar, de você manter, conquistar todo dia. Então, acho que isso você pode ir desenvolvendo também na sua vida, né? É verdade. Então, qual é o seu treino para ter o resultado que você tem hoje, para você alcançar o que você está alcançando, para você ter passado por tudo que você passou e não ter desistido? Porque eu acho que também as pessoas que têm sucesso, no final das contas, são as que passam por tudo isso e não desistem. sim. Cada situação que você depara, você cria novas oportunidades, né? Em certas dificuldades. Então, isso você vai criando um perfil assim também. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa super positiva, então, apesar de tudo, eu sempre consigo, assim, aliás, eu sempre procuro, não consigo sempre, mas eu procuro sempre olhar o lado bom, olhar uma oportunidade, e porque tem, se a gente buscar, tem. Qualquer situação que você, mesmo que não dê certo, né? Então, assim, tem algo bom, nem que for uma lição, um aprendizado, nem que for aprendizado. Tem uma frase que eu gosto muito que fala... nada em vão, né? Ou é bênção ou é lição. E é verdade. Boa. Essa eu vou começar a usar também aqui. É isso aí. Concordo 100%. É a realidade. Então, assim, não adianta ficar reclamando, Concordo. né? A gente tem que buscar a solução, tem que... E existe, sempre tem. É só confiar que tem. Para quem quer ter sucesso em qualquer área, né? Eu falo assim, hoje não é só você abrir uma empresa. Quando você está trabalhando numa empresa, quando você quer começar um projeto, qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, para você ter sucesso, o que você acha que são 3 características que as pessoas têm que desenvolver? Eu vou te dizer o que eu aprendi e o que eu escolhi também, né? Porque a gente escolhe como se comportar, como fazer acontecer. E o que eu aprendi é a gratidão. Acho que isso é muito importante. Porque às vezes a gente não reconhece o que a gente faz, sabe? Então, nas pequenas coisas, você reconhecer, você vibrar e você... ter gratidão, né, nas coisas que você consegue fazer, na sua evolução, enfim. E se a gente não parar, né, Mari, a gente tende a não valorizar, porque no automático a gente está sempre querendo a próxima meta, né? Exatamente, e a vida segue, né, então se você não valoriza, quem vai valorizar, né, isso aí sem dúvidas. E uma coisa que eu acho muito importante, que no início eu achava assim, eu não entendia muito bem quando as pessoas falavam o autoconhecimento. Eu falava assim, é claro que eu me conheço, né? Mas é uma mera ilusão, né? A gente não se conhece assim de fato. Então a gente vive muito no automático, fazendo o que os outros fazem, reagindo como os outros reagem. E quando você vai se conhecendo, você vai olhando para dentro de você, é fantástico, porque você começa, quando você consegue medir, você consegue mudar. É verdade. Né? Então isso é muito importante para mim, o autoconhecimento, a gratidão e a coragem. Né? É desenvolver a coragem, enfrentar isso aí. Qualquer desafio, seja o que for, nos pequenos, né? Eu não gosto muito de fazer isso, mas tente, vá, faça, tem um medo, enfrenta, né? Aquele medo interno, porque eu acho que o que mais paralisa a gente, às vezes, não é o que os outros, as limitações que os outros colocam, é as que a gente se coloca. Sem dúvidas. Porque nossos fantasmas internos, e todo mundo tem os seus. Eu falo sempre aqui no canal, Mari, que eu acho assim que a gente tem que ir, eu estava até gravando, quando você chegou, eu estava gravando um vídeo falando sobre coragem e medo, falando que, tá com medo, vai com medo mesmo, porque... Sim. A gente também achar que a gente vai estar sempre na nossa zona de conforto, principalmente quando a gente está superando, não vai. Para você conseguir ir além do que você está indo, você tem que mudar o teu padrão, né? Sem dúvidas. E a gente tem um monte de autossabotagem, que a gente fala, não, eu sou assim, imagina, não, é meu estilo. São não desculpas, né? Desculpas e é o que eu falo. Eu sempre falo aqui, assim, a gente no programa que a gente fala, não vem com uma solução. Porque quando a gente quer, não é? A gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa. Sem dúvidas. E você pensando assim, reagindo assim no seu dia a dia, mais uma vez, você vai criando uma força interior, uma coragem que isso te leva onde você quiser. Exatamente. Né? Isso é certo. Exatamente. Se você pudesse ver uma notícia daqui 5 anos sobre você no jornal, o que você gostaria de ler? Provavelmente ligada à empresa.
gostaria que tivesse saído? Olha, o que eu gostaria de ver é o que está acontecendo de fato, né? É que a partir de 2018, meio de 2018, a gente começa a fazer a distribuição nos outros países do Mercosul. Então isso é então fantástico, arrasou, né? Gente, arrasou. Isso foi uma super conquista nossa, estamos super felizes. Parabéns. Então, logo começa e... Então, boa, daqui 5 anos certeza que a gente vai ler essa notícia. Mari, eu amo os produtos da QNT. Falei aqui antes da entrevista, acho que vocês têm o sabor, os ingredientes, os produtos são muito tops. O que vocês têm de diferente das outras marcas? O que a QNT faz e propõe de diferente? Olha, a QNT, eles são super exigentes, assim, com o produto no todo, né? Então, assim, não dá para ter um produto bom com sabor ruim, ou então saboroso em uma qualidade baixa. Então, assim, isso é muito legal, de tudo que eles lançam. Então, assim, tem muitos lançamentos, né? Então, assim, a gente está sempre inovando, trazendo coisa nova. E Mari, para fechar, quero que você dê um recado aqui para quem está assistindo a gente aqui no canal. É a autoconfiança, né? Acreditar em você, Aqui, sem dúvidas. gente, aquele vídeo que eu fiz, acredite em você. Eu vou deixar aqui também. Eu fiz um vídeo falando exatamente isso. Acredite em você. Mas isso, às vezes a gente escuta até demais, mas é a realidade, né? Então, acreditar em si, confiar que você tem uma força interior e que isso vai te levar onde você quiser. Boa, arrasou. Mari, obrigada pela entrevista. Obrigada Adorei. a você, Paty. Adoro, assim, eu admiro muito a trajetória, a empreendedora que você é, a guerreira. Obrigada a você pelo convite, gostei muito. Nessa área ainda, que é uma área mais desafiadora ainda, e amo os produtos. A gente vai deixar o link aqui. E você que está assistindo a gente, tenho certeza que você gostou dessa entrevista. A Mari compartilhou vários insights incríveis, muitos aprendizados legais que ela teve ao longo da trajetória dela. Então, se você gostou desse vídeo, dá a sua curtida, comenta. Adoro quando eu leio os comentários de vocês aqui. A gente fica super feliz. E a gente se vê na semana que vem.